Graça e paz, eu sou o professor Isaías, estamos dando continuidade aos estudos sobre escatologia. E hoje eu vou falar sobre o pós-milenismo. Estava com saudades de vocês e nós voltamos, estamos aí firmes para continuarmos os estudos. Vou deixar o texto da palavra de Deus como base, Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, ok? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Ele seja solto pouco tempo. Nós falamos que existem 3 correntes de interpretações do milênio. São elas o amilenismo, que estudamos a semana passada, que interpreta o Apocalipse e o milênio como simbólico, o pós-milenismo, que também interpreta o milênio como simbólico, e o pré-milenismo, que interpreta o livro do Apocalipse de forma literal. Bom, o pós-milenismo, esse prefixo pós, significa depois. Segundo Gruden, esse é o ponto de vista em que Cristo voltará após o milênio. Essa interpretação corresponde também aos amilenistas. A maioria dos pós-milenistas, eles são preteristas. Eles olham para o passado. Quando eles pegam o livro de Apocalipse, eles leem com uma leitura para o passado. Tanto o livro do Apocalipse como o sermão escatológico de Mateus 24, da parte de 1 a 35, eles dizem que já se cumpriu. Como que eles leem o livro do Apocalipse? Eles pegam o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre as igrejas da Ásia, já se cumpriram naquelas igrejas, aquela palavra. É lógico que os ensinamentos das igrejas da Ásia, eles interpretam como todos os cristãos interpretam, que tantos ensinamentos, os princípios, os valores, até as repreensões, as reprovações dadas por Jesus são ensinamentos para nós hoje, serve para aplicarmos hoje. Então do capítulo 1 ao capítulo 3 não existe discussão na questão da interpretação. Com relação, se bem que o pré-milenismo interpreta como a era da igreja, mas não deixa de reconhecer as igrejas da Ásia também. Então o que acontece? Do capítulo 4 até o capítulo número 19, eles dizem que todos esses capítulos aconteceram no primeiro século, na vida da igreja primitiva, porque o livro do Apocalipse foi escrito para confortar a igreja primitiva que estava sendo perseguida. Então, eles veem como cumprido, e do capítulo 21 ao capítulo 22, eles interpretam que se cumprirá no futuro. O capítulo 20, que é do milênio, está se cumprindo agora, né? Nós estamos no milênio, da mesma forma que o amilenista, nós estamos no milênio, só que eles veem o milênio como o reino de Deus na terra, através da igreja. O reino de Deus na terra, através da igreja. Por exemplo, eles acreditam que a 70ª semana de Daniel, que fala sobre 7 anos, a metade de 7 anos são 3 anos e meio, que representam 42 meses e 1260 dias. Então, esses 3 anos e meio foi a perseguição de Nero aos cristãos, de 64 a 67,5. Né? Também, a guerra judaica contra Roma, de 67,5 até 70 depois de Cristo, foi a outra metade da 70ª semana. Então, culminou com a destruição de Jerusalém e do templo pelo general Tito, e depois o Império Romano foi destruído pelos bárbaros. Então, eles dizem que tudo isso já se cumpriu. Eles não olham para o livro do Apocalipse dizendo, isso vai se cumprir, os cavaleiros do Apocalipse, as 7 taças, os 7 trombetas, os 7 selos, tudo já se cumpriu. Só falta um milênio chegar, o milênio ser concluído para a volta de Cristo. Dessa forma que o pós-milenista lê o livro do Apocalipse. E eles creem que esse reino de Cristo na terra
eles vêm com grande otimismo, né? No qual o reino de Deus ele vai ser uma era duradoura de prosperidade, com uma dominância cristã. O pós-milenismo acredita que o mundo vai ficar melhor e melhor, com o mundo eventualmente se tornando cristão, um mundo cristianizado. Eles acreditam que o Espírito Santo, através das multidões, atrairá as multidões para Cristo, né? O Espírito Santo vai atrair as multidões através da fiel pregação do Evangelho. Quando começarmos a pregar, as pessoas vão ser tocadas, e inclusive no meio dessa multidão que vai se converter, os judeus que rejeitaram Cristo, os judeus, os israelitas étnicos como nação, irão aceitar Cristo também. Veja só, os pós-milenistas eles quase são chamados de teonomistas. Eles acreditam que vai chegar um momento de cristianização do mundo em que a lei de Deus vai ser implantada na terra. Eles creem que a lei, até do Velho Testamento, então vai haver mais justiça, vai haver paz, vai haver prosperidade, tanto na área econômica, na área política, na área cultural, porque a maioria dos homens da terra serão cristãos e agirão com justiça. Certo? E os que não se tornarem cristãos, o campo vai ser de joio, com alguns trigos. Nem todos se converterão, mas os que não se converterem, eles serão regidos pela lei de Deus. Por isso, a Bíblia, o teonomismo, são chamados de teonomistas. Em que se baseiam? Quais os textos que eles se baseiam? Vários textos da Bíblia. Eles dizem assim, por exemplo, Salmo 2,8 diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Também em Salmo 22, 27, 28, diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina sobre todas as nações, entre as nações. E acontecerá também em Isaías 2, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E lá em Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, eles acreditam que realmente as coisas vão melhorar com a pregação do Evangelho. Mas no final do milênio haverá uma apostasia, onde o diabo vai ser solto para a última rebelião contra o Senhor. E quais são os autores e os fundadores da corrente pós-milenista? Lógico que esse termo pós-milenismo ele veio a surgir só no século XIX, século XVIII, XIX, surgindo antes do termo amilenista. Então eles dizem que os autores que são considerados amilenistas são os autores, na verdade, pós-milenistas. Por exemplo, Orígenes de Alexandria, o Ticônio, o Agostinho de Hipônio, Santo Agostinho. Eles acreditavam, por exemplo, Constantino, quando ele assumiu o império, ele tornou o Império Romano cristão. Eles acreditavam que a perseguição de Roma com os cristãos, e aí ia haver uma conversão em massa. Então, tudo isso, eles dizem que os reformadores, como John Calvino, o Theodor Beza, Martin Bucer, todos eram pós-milenistas, que o pai do presbiterianismo inglês, Thomas Brightman, era pós-milenista, que John Wells era puritano, era pós-milenista, que nos tempos modernos, dos séculos 18 e 20, Jonathan Edwards, William Carey, Hood, Strong, Machen, todos eles eram pós-milenistas. Então, com o movimento da Reforma Protestante e do século XV e XVI e o avivamento do século XVIII e XIX, os pós-milenistas começaram a dominar a linha de defesa de que o milênio estava no nosso meio e que realmente os acontecimentos do capítulo 1 até o 19 já haviam sido cumpridos. Então, missionários foram influenciados por essa interpretação e hinos foram escritos
inspirados por esta visão, até que ocorreu o quê? No século XX, surgiram as duas grandes guerras mundiais, de 1914 a 1918, Primeira Guerra, e de 1938 a 1945, a Segunda Guerra. Caiu a ficha, né, de que as coisas estavam se tornando cada vez pior, e o ponto de vista pós-milenista quase foi totalmente destruído, né? Inclusive os pós-milenistas, eles dizem que os amilenistas da atualidade e da época que aconteceram as guerras se tornaram amilenistas porque migraram do pós-milenismo para o amilenismo, porque a diferença do pós-milenismo para o amilenismo é que o pós-milenismo dizia que as coisas iriam melhorar e o amilenista dizia que as coisas iriam piorar, né? E a interpretação de que Cristo está reinando nos céus, e aqui o pós-milenista dizendo que Cristo está reinando na terra através da igreja, nos corações. Então essas são as diferenças, mas eles, os dois, creem, né, no simbolismo do amilenismo. Não creem que vai haver um reino terreno, literal, onde Cristo vai reinar em Jerusalém, sentado no trono de Davi. Eles não creem dessa forma. E eles creem também que a volta de Cristo vai ser coincidente com o arrebatamento da igreja. Vai haver o julgamento final, do geral, dos justos e injustos, e o destino final, né? Então o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo é um só acontecimento. O reino presente de Cristo, né, desenvolvendo dentro das pessoas justas, vai ser gradual, né? Isso vai se transformar gradual. Satanás, a diferença do amilenismo para o pós-milenismo é que o amilenismo crê que o diabo está limitado na sua ação, mas o pós-milenista acredita que o diabo foi preso com a vinda de Cristo, quando ele disse: o reino está no vosso meio, né? E que ele não iria mais enganar as nações, né? Então eles acreditam que o diabo ele não pode impedir, né? Não pode impedir o crescimento do reino na terra. Então ele está sendo controlado, está sendo vigiado, está sobre o domínio de Cristo, Satanás. E o arrebatamento e a volta de Cristo, né? Arrebatamento e volta é a mesma coisa. E eles acreditam que o anticristo é qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento do domínio da igreja na terra. Esse é o anticristo. O julgamento geral, eles creem que a igreja, assim como o milenista, o pós-milenista, que a igreja é o novo Israel. Então existem promessas relacionadas ao novo Israel. Existe um pós-milenismo moderno que dá algumas poucas interpretações diferentes do pós-milenismo histórico clássico, mas em síntese, os pós-milenistas acreditam que as coisas vão melhorar, que o cristianismo, o mundo será cristianizado, e quando houver esse momento de prosperidade, de paz, de crescimento econômico, social, político, cultural e espiritual, Cristo voltará. Satanás será solto por um pouco de tempo, Cristo o vencerá, haverá o juízo final, e assim termina a história, segundo o pós-milenismo. Muito obrigado. Semana que vem nós vamos falar sobre a tribulação, antes de falar sobre o pré-milenismo, porque existe uma divisão de tribulação, de interpretação dentro do pré-milenismo com relação à tribulação. Obrigado, um abraço, graça e paz.